Paz e graça do Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe a sua vida, o seu ministério. É uma alegria, uma satisfação mais uma vez aqui compartilhar com a sua pessoa a palavra de Deus. Nesse instante eu quero falar aqui sobre o professor, educador, esta figura, este personagem tão importante na vida de todo ser humano. Todas as pessoas chegam a ter uma formação, uma profissão, chegam a ser alguém na vida por meio de um professor, por meio de um educador. Esta pessoa que está inserida em sociedade e que começa em casa, começa no lar, que são os primeiros educadores, os primeiros professores de toda pessoa humana, são os pais. E, em segundo lugar, tem os professores, que são complementos desta formação educacional, dessa formação da educação doméstica, da educação paternal, da educação familiar, que vão angariar o conhecimento para todo ser humano, para que este se torne uma pessoa completa nas suas realizações diante da sociedade. O Salmo 119, ali fala que nós nos tornamos tão capacitados quanto os nossos mestres, nossos professores, adquirimos grandes conhecimento, muito além dos nossos professores, porque nós ali meditamos nos seus testemunhos, nos seus ensinamentos. Então, tudo quanto esses professores nos passaram, todo o seu conhecimento, nos tornaram pessoas múltiplas. Por que estou dizendo isso? Porque todo ser humano, ele recebe de cada professor uma porção do conhecimento que esse professor tem a dar, a passar, a transmitir para esta pessoa. E com isso, esta pessoa se torna uma pessoa multidisciplinar, uma pessoa multicultural ou pluricultural, porque ela está tendo um grande ganho, muito maior do que os pais. E quando eu falo pais, não é somente os nossos gestores, né, o pai e a mãe que nos geraram, mas esses que são formadores de opiniões, esses que são formadores educacionais, tal qual também vem marcar o nosso caráter para nos formar como pessoas capacitadas, habilitadas para viver em sociedade e serem pessoas produtivas. Não somente pessoas que sejam ativistas, que sejam pessoas apenas consumistas, mas pessoas produtivas. E segundo o hebraico, Lamate, ali fala que o professor é aquele que ensina, né? Que instrui, é aquela pessoa que transmite aí o conhecimento, que nos passa. Então é o professor, essa figura importante para a nossa vida. E esta questão desta formação educacional dentro aí da política pública, dentro da política educacional, que precisa ser revista, os professores precisam realmente serem honrados, porque os professores estão aí, são qualificados, eles buscam os estudos, pesquisas,
eles fazem as suas especializações, né? Tem a pós-graduação, não fizeram somente uma faculdade, não são simplesmente bacharelados, licenciaturas. Aquele que fez o bacharelado busca uma complementação pedagógica, mas contudo ainda não são valorizados à altura, porque da mesma forma que nós chamamos o presidente, o juiz de excelência, o governador, o ministério de excelência, são dos professores. Então, Paulo deixa registrado aqui na Epístola de Timóteo, fala o seguinte aqui para nós, olha: tu, porém, permanece naquilo que aprendeste. Então, muito importante aquilo que foi ensinado, aquilo que foi explicado para nós. Nós devemos permanecer no aprendizado, aquilo que foi passado para nós, professores nos passaram, nos transmitiram. E de que foste inteirado. Olha só, a questão aqui de inteirado está falando de integridade, inteireza. Então, a educação, ela nos completa. É uma complementação pedagógica, uma complementação da educação familiar. Então, nós somos participantes, não de uma parte. A educação, ela é plena. Ela é plena para conosco. É plena como pessoa humana. Tanto no âmbito espiritual, psicológico, emocional, físico, comportamental. Então, ela é plena. E aí diz, sabendo de quem o tens aprendido. Porque muitas vezes as pessoas nem sequer não se lembram quem foi o seu professor. Ignoram. Não se lembra quem foi o seu professor primário. Não se lembra quem foi o seu professor no colegiado. Não se lembra quem foi o seu professor em casa. Não se lembra quem foi o seu professor lá na pós-graduação, quem foi o teu tutor, quem foi o teu mentor, quem esteve ali por trás, ali, te auxiliando ali no TCC, ou na monografia, na sua tese. Porque muitas vezes a pessoa, ela se torna um doutor, um mestre, enquanto aquele que foi o seu tutor, ele tem lá o seu bacharelado, a sua licenciatura, a sua especialização, mas não é mestre. E nem por isso a pessoa deve deixar de honrá-lo. As pessoas não se lembram de quem ele realmente aprendeu, de quem ele tem aprendido. Inclusive, os pais, que muitos pais são analfabetos, muitos pais mal sabem escrever e ler, enquanto o filho se tornou uma figura, uma personalidade na sociedade, porque aquele pai, ele gastou muito da sua vida, o seu tempo, o seu esforço, o seu trabalho, o suor, para que aquele filho se tornasse o que ele se tornou diante da sociedade. Aquele profissional, aquele homem de liderança, aquela mulher de fibra. Vale a pena nós pararmos e pensarmos nessa questão. E aqui diz que desde a tua meninice, quer dizer, desde a tua infância, sabes as Sagradas Letras. No caso aqui, a Sagrada Escritura. Porque Timóteo, ele era filho de pai grego, mas sua mãe era judia. Sua mãe Eunice e sua avó Lourdes eram judias. E Paulo está dizendo, mostrando para ele assim, olha, aquilo que você recebeu desde a sua infância, que marcou a sua vida, aquilo que foi lhe transmitido através das Sagradas Letras, através da alfabetização.
Ele fala que podem fazer-te sábio. Olha, o conhecimento te torna sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Então a religião também, ela é educacional, ela nos molda o nosso caráter, nos torna homens melhores também. Faz parte da educação. Aí diz que toda escritura divinamente inspirada, ela é proveitosa. Olha as finalidades, os propósitos da escritura. Ela é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Então a pessoa, ele aprende a valorizar os outros, aprende a ser honesto, como diz lá Paulo na sua segunda epístola aos Coríntios, que nós devemos nos preocupar em sermos honestos diante de Deus e dos homens. E aqui a palavra de Deus nos dá esta orientação, este norte. Mas qual o propósito? Tudo isso aqui que nós estamos falando. Que desde a sua infância você é ensinado na forma como se conduzir para com Deus e para com o teu próximo. Aí diz aqui, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado, instruído em toda boa obra. Então você nasceu para ser homem de Deus, para ser mulher de Deus. E para que através da obra das suas mãos, Deus seja louvado. Então é importante este ponto aqui. A segunda palavra de Deus aqui, Lamed, também diz o seguinte aqui, dentro do hebraico, né? Lamed, o verbo significa aprendizado e treinamento para a guerra. No livro de Juízes, lá vai mostrar que houve nações que ficaram ali, que não foram expulsas do território ali, da terra ali de Canaã. Deus permitiu que eles tivessem aqueles povos ali que não foram expulsos de todos, para que as gerações vindouras elas fossem ensinadas, provadas e ensinadas, e contudo estavam sendo treinadas para a guerra, para aprenderem-se a defender o seu território, a sua família. Então a luta também, ela nos ensina, né? As dificuldades da vida, ela nos ensina a como nos portar, a como lidarmos com aquela situação, a como encontrarmos uma solução para os problemas. Segundo aqui Nelson Mandela, ele fala aqui o seguinte: a educação é a arma mais poderosa que você pode usar para mudar o mundo. E não só o mundo, mas mudar pessoas, mudar famílias. Então, aqui nos mostra também que a educação, ela nos mostra aqui que nem todos são professores. Segundo Efésios, capítulo 4, fala que uns foram chamados para mestres, para doutores, uns, não todos. Mas a palavra de Deus fala lá em Romanos que haja dedicação. Se você foi chamado para ensinar, para ser professor, que haja dedicação neste ministério, nesta função como tal. Bem? Então é muito importante isso aqui. Segundo aqui nós temos aqui um pensamento de Jô Soares. Ele fala o seguinte: o material escolar mais barato que existe na praça é o professor, que precisa realmente ser valorizado. Esta figura, ela precisa ser valorizada. Então é importante, neste ponto aqui, a questão do professor, de nós honrarmos os professores.
Bem, então muito importante esta questão. Segundo aqui a palavra de Deus, nós temos aqui um outro ponto importante. Aqui, fala aqui em Efésios, a educação está em ouvir, né? Vamos aqui ver aqui que a educação, ela está na base de ouvir, porque a obediência, ela vem por ouvir. A Bíblia diz que a bênção vem por meio daquele que ouve e guarda os mandamentos. A bênção virá sobre a sua vida, ela te alcançará e ela te seguirá todos os dias da sua vida. Ela te acompanhará, se ouvirdes e guardardes os mandamentos. Então, olha aqui Provérbios capítulo 5, versículo 13, te dá também esta ideia, que fala aqui, né? Que as pessoas, elas sofrem, elas estão perdendo grandes oportunidades. Por quê? Olha aqui. E não escutei a voz dos meus ensinadores, nem aos meus mestres inclinei o meu ouvido. Então a pessoa precisa trabalhar com a sua audição. Não é simplesmente escutar, mas é ouvir, guardar e praticar. Aplicar aquilo que foi ensinado, aquilo que foi passado. Aqui está a forma e a intenção maior na educação, que aquele que está sendo ensinado, ao ouvir, ele possa colocar isto em prática, para que ele seja bem-sucedido naquilo que ele realizar. Certo? Então, não tem a importância do professor. Nós estamos aqui na primeira parte, que é Lambert, esta importância aqui do professor. Eu quero aqui mostrar aqui que, segundo a palavra de Deus, lá em 2 Crônicas, fala que sem o sacerdote, se não há sacerdote que ensine a lei, 2 Crônicas 7, 15, 7, né? Fala que se não tem sacerdote que ensine a lei, então não há conhecimento desta nação, deste povo para com Deus. E contudo, passam a rejeitar o governo, passam a rejeitar a autoridade, passam a quebrar os princípios, quebrar mandamentos, principalmente desonrando os pais. Então é importante. E Esdras, ele propõe isso no seu coração. Ele se prepara para isso. Esdras, quando ele estava saindo lá da Babilônia, deixando ali a Babilônia, deixando ali a Pérsia, e retornando para Jerusalém, ele propõe no coração ensinar o povo a lei do Senhor, a lei de Deus. Então, aqui no seu próprio livro escrito aqui, que leva o seu nome, Esdras, capítulo 7, versículo 10, diz assim: porque Esdras tinha preparado o seu coração para buscar a lei do Senhor e para a cumprir e para ensinar em Israel os seus estatutos e os seus direitos. Olha que coisa interessante. Muitas pessoas não sabem quais são os seus direitos, quais são as suas garantias, esses direitos, que benefícios trazem. Muitas pessoas não sabem dos estatutos, não conhecem a lei de Deus, muito menos a lei civil, que é um reflexo da lei de Deus. Então, ele propõe no seu coração. Ele
resolve buscar para que ele possa transmitir e ensinar ao povo aquilo que ele buscou em Deus, a sua lei, a sua palavra, os seus mandamentos, para que as pessoas fossem bem instruídas e conhecessem realmente os estatutos e os direitos que é inerente a essas pessoas. Então aqui fala, olha, esta depois a cópia da carta que o rei Artaxerxes, né, o rei da Pérsia, deu ao sacerdote Esdras, o escriba, das palavras dos mandamentos do Senhor e dos seus estatutos sobre Israel. Então, isso se tornou uma arma, um instrumento para educar o povo na lei do Senhor. Artaxerxes, rei dos reis, ao sacerdote Esdras, escriba da lei do Deus dos céus, paz perfeita. Então, até o próprio rei reconheceu isto, esta importância deste homem de Deus, Esdras, que realmente resolveu ser um professor, um educador, conforme a lei do Eterno, os mandamentos, a Sagrada Escritura.